Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Que presença maravilhosa, amados. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha a pelo servir esse Deus também, amados. Glória a Deus. Que presença maravilhosa. Eu quero aqui agradecer a nossa querida irmã Val pelo convite. Você é uma pedra preciosa do Senhor. Você é bênção. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, por fazer essa obra tão linda. Juntamente com a nossa querida irmã Neuza. Quero aqui agradecer também a oportunidade da pastora Sara. Senhora, eu abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que continue sendo essa bênção em nossas vidas. Quero também agradecer ao pastor Danilo pela oportunidade que tem me dado nesta noite de trazer a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família e seu ministério. Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 9, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Quem aqui já ouviu sobre a história do nosso querido apóstolo Paulo? Levanta a mão. É sobre ele que nós vamos falar nessa noite, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 9. Diz assim: a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Glória a Deus, aleluia. Amados, aqui nós vamos falar sobre o nosso irmão Saulo. Saulo tinha 2 nomes, né, que era Saulo e Paulo. Os irmãos podem ficar sentados. O nome hebraico, né, que era Saulo, e romano, que era Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele antes de se converter, ele perseguia os cristãos. Ele seguia uma religião cuja ele pensava que agradava ao Senhor, mas na verdade eram apenas religiosos naquela época. Ele estudou com Gamaliel, que na época era um dos mestres muito respeitado pelos teólogos daquela época. E ele ouvia falar sobre os discípulos de Jesus que pregavam o Evangelho de Cristo. E ele ficava amedrontado, porque ele tinha medo que isso pudesse causar danos à religião deles. Então o que aconteceu? Saulo, né, pediu para o seu sacerdote uma carta para poder ir até Damasco, porque ele ouviu dizer que em Damasco havia muitos discípulos do Senhor, falando do Senhor, pregando o Evangelho. E ele tinha medo com que aquele Evangelho do Senhor crescesse, né, e se perdesse a religião que era acreditada. E o seu sacerdote deu essa carta para ele ir até Damasco. Então, amados, Saulo e seus companheiros foram até Damasco, a cidade de Damasco. E no caminho, veio uma luz sobre ele. E essa luz era o nosso Senhor Jesus. Essa luz veio sobre aquele homem que se chamava Saulo, perseguidor dos cristãos.
Amados, ele açoitava os cristãos, ele levava na prisão, ele batia, ele ajudava a apedrejar. Inclusive Saulo, ele aprovou o apedrejamento de Estevão, que era um dos grandes discípulos do Senhor. Estevão, quando ele pregava, havia cura, havia milagres. E Saulo aprovou o apedrejamento de Estevão, que foi morto a pedrada. Então, amados, no caminho de Damasco, veio aquela luz sobre Saulo, juntamente com seus companheiros. E aquela luz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E Jesus falou a ele: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Amados, naquele momento, Saulo caiu sobre a terra. E ele ficou cego naquele momento, amados, ele ficou cego. Os seus companheiros, sem saber o que fazer, ali eles estavam numa rua chamada Rua Direita. E eles levaram Saulo para a casa de Judas. Porque não tinha mais o que fazer, eles iam perseguir os cristãos. Eles queriam açoitar, queriam prender, queriam apedrejar. E Saulo estava cego, totalmente cego, através daquela luz. Então, amado, Saulo ficou ali na casa de Judas, hospedado. E enquanto ele ficava ali hospedado, ali o Senhor Jesus estava trabalhando no coração dele, amados. Jesus estava quebrantando o coração de Saulo. Às vezes nós ouvimos de algumas pessoas que falam assim, engraçado, né? O irmão pecou, matou, roubou, fez o que fez e hoje em dia está dentro da igreja. Amados, o Senhor pega esses mesmos, como Saulo. É esses que pecam bastante, é esses que erram bastante, leva para a casa dele e faz a vontade dele, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, ali estava Saulo na casa de Judas. Ali ele ficou por 3 dias, amados, sem comer, sem beber, e o coração se quebrantando diante do Senhor. Imagina como que era o pensamento dele. Meu Deus, tantas pessoas, né? Eu aproveito para morrer. Quantas pessoas ele açoitou, quantos cristãos que levavam o evangelho de Cristo, pegando a palavra. Ele fez covardia. E ali o Senhor foi trabalhando no coração dele. Amados, ali perto de Damasco morava um discípulo chamado Ananias. E Ananias já tinha ouvido falar de Saulo, da perseguição dos cristãos. Todos os discípulos do Senhor tinham medo de Saulo. Quando falava de Saulo, eles tinham medo, porque era um perseguidor. Ele perseguia os cristãos, ele matava, açoitava. E aí o Senhor Jesus falou com Ananias. Ananias era um homem muito usado por Jesus. Ananias pregava o evangelho, através da pregação havia curas e milagres. E o Senhor Jesus falou: Ananias. Ele falou: fala, Senhor. Ananias, eu quero que você vá até a casa de Judas. Lá está o nosso apóstolo Paulo, que se chama Saulo. Aí o Ananias falou: Senhor, mas esse não é Saulo, perseguidor dos cristãos? Sim, Ananias, é esse mesmo. E Ananias já ficou amedrontado. Olha que foi Jesus que mandou Ananias, né? Mesmo assim ele se sentiu amedrontado. Senhor, mas eu vou ir lá. Se o Senhor sabe, ele persegue os cristãos. E ficou com medo. Ananias, vai lá e você vai falar com Saulo, que é o meu apóstolo Paulo. Eu chamei ele para levar a palavra do Senhor. Eu estou ali trabalhando no coração dele. O Senhor estava ali trabalhando no coração do apóstolo Paulo. E é para você ir lá e orar por ele. E ele vai ficar curado daquela cegueira. E Ananias, amados irmãos, amedrontado, assim ele obedeceu o Senhor. É o que nós devemos fazer, obedecer ao Senhor. Às vezes o Senhor manda, né, a gente fazer as coisas, você fica meio com medo, né? Mas quando Ele manda, a gente tem que fazer, porque é Ele que dá a direção, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, Ananias chegou até a casa de Judas e disse: irmão Paulo, eu vim até aqui para orar pelo Senhor. Usando minhas palavras de hoje em dia, né, irmãos? E com certeza na Bíblia tem umas diferenças, mas a gente está falando da forma que eu entendi.
E aí, só que antes de Ananias chegar até a casa de Judas, o Senhor já tinha tocado no coração de Saulo que alguém iria lá e orar por ele. Glória a Deus, porque o Senhor é Deus de confirmação, né, irmãos? Então Ananias chegou até lá e orou pelo nosso irmão apóstolo Paulo, né, que era Saulo, e depois da conversão se tornou apóstolo Paulo. Enquanto Ananias orava por Saulo, irmãos, caía dos olhos de Saulo escamas dos olhos de Saulo. E naquele momento, irmãos, o nosso querido apóstolo Paulo foi curado da cegueira. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e naquele momento, nosso irmão apóstolo Paulo, ele não foi só curado da cegueira. Ele foi curado de todo o mal que ele havia feito pelos irmãos. Ele foi curado de toda maldade. O coração dele foi quebrantado. Ele virou um novo homem, uma nova criatura. Irmãos, e através daquele momento, o nosso irmão apóstolo Paulo, ele não se contia. Através daquele momento, ele queria se juntar com os discípulos do Senhor para falar do Evangelho de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, agora imagine uma pessoa que perseguia os cristãos. Uma pessoa que não podia saber onde tinha um discípulo do Senhor que queria prender, queria perseguir. Agora, no momento, ele queria se juntar com os discípulos do Senhor. Irmãos, e ele começou a se juntar. Só que o que aconteceu? Os discípulos, né? Eles se juntando para falar do amor do Senhor, do Evangelho, os discípulos amedrontados. Uns pensavam assim, será que realmente está transformado? Porque sabia das covardias que ele fazia, mas mesmo assim, né? Falou de Jesus, então vamos. Aí, quando eles viram que realmente Paulo estava transformado, falando do amor de Cristo, aí sim, eles foram acreditando, né? Foi acreditando que realmente o Senhor tinha transformado Paulo. Amados, e a partir daquela transformação, onde Paulo ia, ele pregava o Evangelho. Paulo, ele era construtor de tendas, ele trabalhava. Inclusive, onde Paulo ia, ele construía tendas e ele escolhia lugares com grande fluxo para pregar o Evangelho. Ele sempre escolhia lugares que tivessem muitas pessoas. E ali onde ele pregava o Evangelho, irmãos, vidas eram libertas, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas pelo nome de Jesus. E ele, onde ele pregava, ele começou, porque antigamente, irmãos, nessa época, quem servia ao Senhor era chamado de discípulos. Não tinha muito cargos, tipo obreiros, diáconos. Então, através do Evangelho de Paulo, ele começou, em cada lugar que ele abriu igreja, ele começou a colocar diáconos, obreiros. Ele pregava por um tempo, via que a pessoa estava dedicada às coisas do Senhor e agia corretamente, e ele deixava como obreiros e diáconos. E onde ele ia, ele pregava o Evangelho. Paulo gostava de abrir igrejas. Onde ele ia, ele abria igreja. E através daquilo ali, a igreja do Senhor foi crescendo. O Evangelho de Cristo foi crescendo. E Paulo sofreu naufrágios. Ele foi até a ilha de Malta. Creio que os irmãos já ouviram falar sobre isso. Foi ele que foi picado por uma víbora, né? E as pessoas, na hora que viram que ele foi picado por uma víbora, pensou, não, vai morrer agorinha. E para a glória de Deus, ele não sofreu nada. Foi picado por uma víbora, não sofreu nada. O que aconteceu? Nessa ilha, ele passou mais ou menos 3 meses pregando o Evangelho. E as pessoas começaram, depois que ele foi picado, falaram, nossa, realmente, esse é um discípulo do Senhor. Eles estavam vendo a presença do Senhor através da vida de Paulo. E ali, Paulo fez grandes coisas. Paulo começou a viajar, fazendo missões. Agora você imagina, queridos irmãos, que amor maravilhoso é esse, né? Um homem que era do mundo, um homem que fazia tudo de errado que vocês pensavam. Ele seguia uma religião, mas que não era do Senhor. Ele seguia a religião dos pais dele, que ele achava que era certo. Mas quando ele encontrou realmente o Senhor, ele foi transformado.
Ele foi transformado e é assim que nós temos que ser. Quando nós temos um encontro realmente com o Senhor, nós temos que ser uma nova criatura. No livro de Romanos 12:2, Paulo nos deixa essa passagem que diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, nessa passagem, Paulo nos explica que quando nós aceitamos o Senhor, nós temos que ser uma nova criatura. Irmãos, tem muitas pessoas que às vezes aceitam o Senhor, está tempo dentro da igreja e continua no erro. Ele diz: quem pecava, não peque mais. Quando nós conhecemos ao Senhor, são as palavras do apóstolo Paulo. Aqui no livro de Efésios 4:28 diz: aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. Se aquele que furtava, ele tem que trabalhar e ainda ele vai ter para repartir, porque Jesus é bom, amados. Jesus é muito bom. O Senhor fala que quando nós servimos a Ele com obediência, quando nós obedecemos os mandamentos dEle, nós não temos nem que pegar e emprestar, nós temos que ter para repartir, para emprestar. Porque Ele fala também que as bênçãos correrão atrás de nós, se nós formos obedientes ao Senhor. Não é nós que vai correr atrás de bênção, não, irmãos. É as bênçãos que vai correr até você. Mas você tem que ser obediente ao Senhor. Nós temos que ter mudança, nós temos que ter transformação. Porque às vezes tem pessoas que falam: eu minto um pouquinho, mas não tem problema não. Pouca coisa, não estou pegando. Irmãos, a mentira é do inimigo, não pertence ao Senhor. Pode ser pequenininha como for, você tem como, nós temos que cortar isso da nossa vida. Nós somos nova criatura. Quem mentia, não mente mais, porque você é uma nova criatura. Quem furtava, não furte mais, nós somos nova criatura. Amados, é promessa de bênçãos. No livro de Deuteronômio diz que Deus vai abençoar o fruto do nosso ventre. Quando nós vemos filhos, eu falo porque eu sou mãe, e às vezes nós ensinamos o filho no caminho certo, mas nem todos vai seguindo certinho. Mas nós temos que profetizar: esse é a bênção do Senhor. Eu não aceito meu filho no mundo, meu filho é do Senhor. Aqui diz na palavra de Deus que nós não vamos viver por vista, é por fé. O cristão não vive por vista, é por fé. Às vezes você pode ver o seu filho ali não no caminho, mas você tem que já crer que ele vai estar no caminho do Senhor, amém? E que vai fazer a grande obra do Senhor, amém? Porque ele é fruto do nosso ventre. Na palavra de Deus também diz que o esposo tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Será que estamos fazendo isso? É mandamento do Senhor. Esposo, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. As mulheres, que sejamos mulheres sábias do livro de Provérbios, irmãos. Que nós venhamos ser essa mulher sábia que cuida da sua casa, que edifica a sua casa, que cuida dos seus filhos. Que seja canal de bênção na vida das pessoas. Que nós possamos ser essa mulher do livro de Provérbios, irmãos. Aos filhos, tem mandamento para os filhos. Na palavra do Senhor tem mandamento. E é mandamento de bênção. É mandamento de vida longa. Filho, honra teu pai e tua mãe, que prolongarei os seus dias de vida e tudo irá bem. Irmãos, você jovem, você adolescente, compensa demais você honrar o teu pai e tua mãe. Irmãos, é visivelmente jovens que honram pai e mãe, você vê que vai bem na vida. Você pode ver que tudo que ele faz prospera. Mas também você pode ver aqueles que acham que os pais estão passados, né? Os pais são antigos. Aí você vê que eles vão andando para trás, infelizmente, irmãos, infelizmente. Então, jovens, adolescentes, honra teu pai e tua mãe. É mandamento de vida longa. É mandamento de tudo irá bem. Se você quer que a sua vida vá bem, honra pai e mãe. Lá na frente você vai ver que bênção será a sua vida. Que bênção será a sua vida. Irmãos, então a palavra do Senhor
é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso, irmãos. Que nós venhamos seguir esse Senhor maravilhoso que nós temos. E aqui no livro de Efésios, que aqui fala 4:2, que o nosso querido apóstolo Paulo deixou, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Irmãos, nosso irmão Paulo, ele tinha palavra de encorajamento. Ele encorajava os irmãos da igreja, porque já tinha a igreja, onde ele ia pregar e colocava a igreja, os irmãos ali estavam reunidos, e a palavra do Senhor fala que a igreja crescia em unidade e em temor. Então não é só em quantidade, é temor do Senhor, é unção, tem que ter dentro da igreja. E aqui ele fala que nós temos que suportar uns aos outros com amor. Nós da igreja, se o irmão chega desanimado, irmão, estou desanimado. Meu irmão, o que nós podemos fazer por você, nós queremos fazer. Nós temos que ajudar os nossos irmãos, amados. Às vezes é com a palavra, às vezes é com a visita. O que nós temos que fazer? Nós temos que ter o ID de Cristo. O Senhor fala, ID pregar o Evangelho para toda criatura, amados. É toda criatura que tem que ir pregar o Evangelho. De repente o irmão não está bem, não está vindo na igreja. O que está acontecendo com aquele irmão, né? Às vezes a gente está tão ocupado ali que você não vai nem visitar o irmão para ver o que está acontecendo. De repente, irmãos, a sua visita vai ajudar o irmão, já vai renovar ele. Porque o nosso irmão Paulo, ele tinha palavra de ânimo. Quando o irmão chegava desanimado, ele fortalecia o irmão. Não, irmão, não fica assim, não vai dar certo. Em nome de Jesus, essa obra vai crescer. Essa obra vai cada dia frutificar mais e mais. Nós temos que ter esse ânimo, irmão. Nós temos que ter esse ânimo dentro da casa do Senhor. Nós temos que ser essas pessoas que animam os irmãos. Na palavra também diz que no livro de Tessalonicenses 18, o nosso irmão Paulo deixou, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amados, em tudo dai graça. Se hoje o dia não foi bom, glória a Deus, eu creio que amanhã vai ser melhor. Se hoje aconteceu alguma coisa que não foi agradável, eu creio em nome de Jesus que amanhã vai melhorar. Em nome de Jesus. Se às vezes, infelizmente, a gente passa por essa dor de perder alguém que a gente ama, mas em nome de Jesus, a tua família, você e tua casa vai ser salvo. Você e tua casa servirá ao Senhor. E você vai ter uma palavra de ânimo para dar para outro irmão que passar pela mesma situação. Que nós possamos ser, amados irmãos, esses cristãos fervorosos, como diz o nosso irmão Paulo, cristão de ânimo. Que nós possamos todos os dias estar ali unidos com nossos irmãos em Cristo, unidos com a nossa família. Que nós possamos ser pessoas de união, irmãos. Que nós possamos ser uma nova criatura, irmãos. Irmãos, o inimigo só entra na vida de quem dá brecha. Então o que nós temos que fazer? Feche as brechas, irmão. Feche as brechas, porque quem vai estar na tua vida, quem vai estar na tua família é o Senhor Jesus. Sim, diga amém. Quem é o dono da sua casa é o Senhor Jesus. Quem é o dono dos seus filhos é o Senhor Jesus. O mal não tem poder sobre a sua casa. O mal não tem poder sobre a sua família. Porque é o Senhor que manda na sua casa. O território é do Senhor. Ah, irmã Leila, mas estou vendo ali meu esposo. Não adianta. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Ele vai ser bênção em nome de Jesus e crer nisso. Ah, mas meus filhos, nós vivemos por fé, não é por vista. Seus filhos são bênçãos do Senhor, filhos amados do Senhor. É promessa de Deus na palavra que nós temos que crer no que está escrito, amados irmãos. Porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, assim diz o Senhor. Amados, que nós possamos ser esses irmãos, como foi o nosso querido irmão Paulo, um irmão que fortalece o outro, que crê. Irmãos, antigamente acontecia tantos milagres através das pregações, milagres, cura e libertação. O nosso Deus é o mesmo de hoje. Tem que haver cura ainda. Tem que haver libertação ainda.
Irmãos, que nós possamos estar o que estiver atrapalhando você de servir ao Senhor, que você possa pedir ao Senhor para o Senhor consertar isso aí. Essa vida é curta, irmãos. Então nós não sabemos quando o Senhor volta para cada um separado. A gente não sabe. Então o que nós temos que fazer? Vamos estar preparados para a vinda do Senhor, viver com alegria na presença do Senhor, porque é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso estar na presença do Senhor e que nós possamos juntar tesouros nos céus. Nós temos sim que viver honestamente, temos que trabalhar porque temos que manter a nossa família com dignidade. E o Senhor vai abençoar. Às vezes o Senhor vem sobre nós quando somos obedientes. Mas se nós possamos, irmãos, fechar todas as brechas que têm nos afastado do Senhor. Que nós possamos viver uma vida diante do Senhor, uma vida de oração, uma vida de jejum, de leitura bíblica. Que nós possamos fazer a vontade do Senhor, não a nossa. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos fazer a vontade do Senhor, não a nossa. Irmãos, se neste momento você tem sido tocado pela presença do Senhor, se você quiser reconciliar com o Senhor, que você possa estar vindo aqui à frente. Ou se você não quiser vir aqui à frente, mas que você possa ir no seu banco, reconciliar com o nosso Deus. Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Eu quero viver uma vida digna diante de Ti, Senhor. Eu quero ser uma nova criatura, Senhor. Eu quero ser uma nova criatura, Senhor. Eu quero fazer o ID do Senhor, Pai. Que é pregar o Teu Evangelho a toda criatura. Que é ser bênção na vida das pessoas. Que o Senhor Deus possa te tocar neste momento. Eu convido o meu filho Felipe para vir louvar o louvor comigo. E que neste momento do louvor, amados, que vocês possam estar falando ao Senhor: Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Senhor, eu quero deixar os meus erros para trás. Eu quero tudo aquilo que tem me afastado de Ti, que eu possa deixar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, irmão. O Senhor é um Deus que liberta. O Senhor cura a enfermidade. O Senhor liberta de vício. O Senhor liberta de coisas que não agradam a Ele. Então que você possa abrir o seu coração para que o Senhor venha operar na sua vida e na vida da sua família. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. E declara, irmãos, eu e minha casa. Os irmãos podem erguer a mão comigo assim nesse momento e declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa somos filhos amados de Cristo, em nome de Jesus. Vamos louvar. Você empresta o celular para ver a letra? Cada letra. Obrigada. Glória a Deus. Não entendo por que me eu não sou o que eu devia ser. Mas assim Ele me abraçou. Sobre tão grande fé. Nosso Pai, Ele é fiel. O que eu deveria fazer, mas Ele prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu mais que
uma coisa eu sei, tudo que veio Ele me deu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu não sou eu que me abraçou. Sou pequenino, sou pai e ele é fiel. O que eu deveria fazer no céu. Glorifica o nome do Senhor. Deus agora adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, algo em mim, eu jamais saberei. Porque me escolheu, mas uma coisa eu sei, que tem. Glória a Deus, aleluia. Você e sua casa servirá ao Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor vai estar sobre a sua família, em nome de Jesus. Por isso estou aqui, e se eu não adorar, faltará algo em mim, eu jamais saberei. Porque Ele me escolheu, mas uma coisa eu sei, o que veio me deu. O que veio me deu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero aqui agradecer, irmãos, pela oportunidade que me foi dada. Quero aqui agradecer a presença de cada pessoa que eu convidei a estar aqui nesta noite. Muito obrigada, fiquei muito feliz por você estar aqui. E creio que cada pessoa que está aqui era para ouvir, né, irmãos, essa palavra. Que o Senhor possa tocar grandemente no coração de cada irmão. E creia, amados, que vocês são filhos amados do Senhor. Nós não vamos aceitar as coisas ruins sobre a nossa vida, porque nós somos filhos de Cristo. A nossa família é do Senhor. Nós somos povos abençoados do Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.